Era uma vez, em uma pequena cidade cercada por colinas e bosques verdes, duas meninas que nasceram em um dia chuvoso e frio. Seus pais, Clara e Jorge, estavam aguardando o nascimento de seus filhos com grande ansiedade, pois sempre sonharam em ter gêmeos. Quando o momento chegou, no entanto, o nascimento delas se tornou um verdadeiro milagre, não apenas por serem gêmeas, mas pela aparência única que ambas possuíam. As duas meninas, chamadas Ana e Lara, eram idênticas em muitos aspectos. Tinham os mesmos traços faciais, os mesmos olhos brilhantes e os mesmos sorrisos encantadores. No entanto, havia algo de incomum em sua aparência, uma delas era negra e a outra era branca. Ana, a menina de pele clara, tinha os cabelos dourados e os olhos azuis como o céu de verão. Lara, por outro lado, possuía uma pele negra e radiante, com os cabelos crespos e os olhos castanhos, profundos como a terra. Pareciam duas metades de um todo, completamente diferentes fisicamente, mas ligadas por um vínculo profundo que transcendeu qualquer diferença. Desde o nascimento, as duas garotas encantaram todos ao seu redor. Era um fenômeno raro, algo que desafiava as explicações científicas, pois as duas eram geneticamente idênticas. Médicos de diversas partes do mundo foram até a cidade para estudar o caso, mas nunca conseguiram entender como aquilo era possível. A ciência, muitas vezes certeira em suas análises, não sabia o que fazer com aquela singularidade. Clara e Jorge, embora surpresos, amaram suas filhas incondicionalmente. Criaram Ana e Lara com o mesmo carinho, sem se importar com as diferenças visíveis entre elas. Para os pais, as duas eram simplesmente as suas meninas, e isso era o que importava. Contudo, à medida que Ana e Lara cresciam, as perguntas começaram a surgir. As pessoas, em sua curiosidade, não paravam de questionar os pais sobre como aquilo era possível. Muitos falavam em milagres, outros em acidentes genéticos. Algumas pessoas até se afastavam da família, desconfortáveis com o que viam. Mas Ana e Lara não se importavam com os olhares estranhos. Desde pequenas, as duas tinham uma conexão profunda, como se estivessem ligadas por algo invisível, algo que transcendia a simples genética. Elas brincavam juntas, compartilhavam segredos e sonhos, e, à medida que foram crescendo, aprenderam a entender as sutilezas de suas diferenças. Na escola, as meninas enfrentaram desafios. Para as outras crianças, a aparência delas era um mistério, e muitas vezes as viam como um enigma. Havia aqueles que as admiravam, maravilhados com a beleza rara de sua união genética, e outros que, por medo ou incompreensão, zombavam delas. Mas Ana e Lara sempre se apoiaram mutuamente. As duas sabiam que, apesar de parecerem diferentes, eram parte de algo maior, uma história que tinha muito a ensinar. Ana, a mais introspectiva, costumava passar horas lendo livros sobre mitologia, ciência e filosofia. Ela estava fascinada pela ideia de que a ciência humana não conseguia explicar o fenômeno delas. Ela adorava pensar em como as estrelas e os planetas se moviam em órbitas misteriosas e se perguntava se, de algum modo, ela e sua irmã estavam destinados a ser como os astros, brilhando com uma luz única no vasto universo. Lara, por outro lado, era mais extrovertida e tinha um grande talento para a arte. Ela desenhava e pintava com uma paixão que encantava a todos ao seu redor. Ela adorava usar sua arte para expressar o que sentia, e muitas vezes suas obras retratavam ela e sua irmã, imortalizadas em uma harmonia de cores e formas. O vínculo entre elas era inquebrável. Mesmo com as dificuldades que enfrentavam na escola e em outras áreas da vida, Ana e Lara sempre se sustentavam uma à outra. Elas sabiam que, enquanto estivessem juntas, nada poderia separá-las. A família delas também fazia de tudo para apoiá-las. Clara e Jorge estavam sempre ao lado das meninas, tentando garantir que elas crescessem em um ambiente de amor e aceitação. À medida que as meninas chegaram à adolescência, o mundo ao seu redor começou a mudar. O bullying na escola se tornou mais cruel, e a pressão para se encaixar em padrões estabelecidos aumentava a cada dia. Ana, com seu jeito mais reservado, começou a se afastar um pouco mais, se isolando em seu mundo de livros e pensamentos. Lara, por sua vez, começou a se destacar como uma artista talentosa, e muitas pessoas a procuravam para encomendar suas obras. Mas, mesmo assim, havia sempre uma sensação de desconforto por parte de muitos, que não entendiam o fenômeno das duas irmãs.
O que mais surpreendia as pessoas, no entanto, era o fato de que Ana e Lara nunca se viam como diferentes. Para elas, a cor da pele de uma ou da outra nunca foi um fator determinante. Elas se viam como iguais, como duas partes de um todo, e era isso que as tornava especiais. Quando estavam juntas, tudo fazia sentido. O mundo parecia mais simples, mais bonito e mais acolhedor. Durante a adolescência, as meninas começaram a perceber a importância da representação, especialmente quando começavam a se aprofundar nas questões sociais. Ana se interessou por estudos sobre desigualdade racial e identidade, enquanto Lara começou a explorar a arte como forma de expressão política. As duas, com o tempo, começaram a entender o impacto que sua presença tinha sobre os outros e a explorar suas próprias identidades de forma mais profunda. O momento decisivo para Ana e Lara aconteceu quando elas decidiram ir a um evento de arte em uma grande cidade. Lara tinha sido convidada para exibir algumas de suas pinturas, e Ana decidiu acompanhá-la. Era uma grande oportunidade, uma chance de mostrar ao mundo o talento de Lara e, talvez, entender um pouco mais sobre si mesmas. Mas, ao chegarem no evento, algo inesperado aconteceu. Quando as duas entraram no salão de exposições, o murmúrio das pessoas logo tomou conta do ambiente. Olhares curiosos se voltaram para elas, e muitos ficaram surpresos com a visão das duas irmãs. Ali, naquele espaço, as diferenças de cor de pele pareciam ainda mais pronunciadas, e os olhares das pessoas eram carregados de perguntas não ditas. Ana percebeu o desconforto de algumas pessoas e sentiu-se pela primeira vez em sua vida incomodada pela atenção que estavam recebendo. Mas Lara, com seu espírito rebelde e confiante, não se importou. Ela sorriu e se aproximou de um dos seus quadros, começando a falar com as pessoas sobre sua arte. Ela explicou que sua obra não era sobre raça ou cor, mas sobre a experiência humana em sua totalidade, que poderia ser vivida por todos, independentemente de sua origem ou aparência. Ali, naquele evento, Ana e Lara começaram a compreender algo profundamente importante. A sociedade poderia tentar definir quem elas eram com base em estereótipos, mas isso nunca seria a verdadeira essência delas. Elas eram mais do que qualquer rótulo ou expectativa. Elas eram irmãs, criadas no amor, com histórias, sonhos e lutas próprias, que, apesar de suas diferenças externas, se complementavam de uma maneira única e poderosa. À medida que o evento se desenrolava, as meninas passaram a perceber que a verdadeira beleza de sua história não estava nas perguntas que os outros faziam, mas na maneira como elas se viam uma à outra. E, ao saírem daquele salão de exposições, com os rostos iluminados por sorrisos sinceros, sabiam que, juntas, poderiam enfrentar qualquer desafio que o mundo lhes impusesse. À medida que o tempo passava, a história de Ana e Lara se tornava ainda mais profunda e significativa, não só para elas, mas para a comunidade que as observava. As duas, agora com 17 anos, estavam se tornando mulheres jovens, cheias de sonhos e convicções. Embora a escola e a sociedade tivessem suas dificuldades, havia algo imutável entre elas, e o vínculo que compartilhavam parecia não ter limites, como se fosse algo escrito nas estrelas, algo que nem o tempo ou a distância poderiam apagar. Com o apoio de seus pais, Clara e Jorge, que sempre incentivaram a busca pelo autoconhecimento e a valorização da individualidade, as meninas começaram a explorar suas próprias identidades com mais intensidade. Elas entenderam que, ao longo de sua trajetória, haviam sido forçadas a lidar com perguntas que a maioria das pessoas nunca teria de responder. Como é possível ser idêntica, mas ao mesmo tempo tão diferente, ou vocês são irmãs ou apenas coincidentemente parecidas? Tais indagações eram comuns, mas com o tempo, elas aprenderam a respondê-las com graça, força e autenticidade. Ana, por exemplo, ao aprofundar-se no estudo da filosofia, se interessou por questões como identidade e o conceito de o outro. Ela começava a perceber, com clareza, que as pessoas, ao verem suas diferenças, acabavam ignorando as semelhanças mais essenciais que elas compartilhavam. A convivência com Lara ensinava constantemente que, apesar das diferenças externas, as cores da pele, o tipo de cabelo, até os olhares que se cruzavam com elas de forma diferente, o mais importante estava no interior, da maneira como se amavam, respeitavam e viam o mundo. Aos poucos, Ana se afastou do mundo acadêmico para lançar-se em um projeto mais pessoal e escrever um livro sobre sua experiência de vida com Lara.
Ela queria compartilhar com o mundo como era crescer em um lugar onde as pessoas esperavam que se conformassem a um padrão, onde as diferenças eram vistas como algo estranho e, por vezes, desconfortável. Ela se perguntava se outras pessoas, fora de sua pequena cidade, passavam pelas mesmas questões, se elas também sentiam que o mundo as dividia, embora no fundo, fosse uma divisão artificial. Ana queria explorar isso e expor os dilemas que surgem quando alguém se encontra entre dois mundos, pertencendo completamente a ambos, mas sendo rejeitado por ambos também. Lara, por sua vez, estava completamente imersa no mundo da arte, uma forma de se expressar que não conhecia barreiras. Seu trabalho estava tomando novas formas, evoluindo com a maturidade e com a percepção de sua própria identidade. Cada pintura que ela fazia tinha um toque de sua alma, e ela acreditava que sua arte poderia ser uma ferramenta para unir, não para separar. Ela começou a pintar murais pela cidade, representando as histórias de pessoas que, como ela, se sentiam divididas entre dois mundos. Seus murais, repletos de cores vibrantes e formas que desafiavam a tradição, tornaram-se símbolos de resistência. Lara acreditava que, ao pintar as paredes da cidade, estava também pintando as mentes das pessoas, convidando-as a enxergar o que estava além da superfície. Uma noite, durante uma de suas exposições, Lara teve uma conversa reveladora com um crítico de arte, que estava impressionado com o que ela estava criando. Ele perguntou a Lara como ela poderia se inspirar em sua própria história para construir algo tão grandioso. Lara, com seu jeito tranquilo e sorriso fácil, respondeu: "A arte, para mim, é a expressão do que não conseguimos dizer com palavras. Cresci com uma irmã que era tão diferente de mim, mas ao mesmo tempo, é a pessoa com quem mais me identifico. Eu vejo, todos os dias, como a sociedade cria barreiras entre nós, mas eu vejo, também, como essas barreiras podem ser derrubadas, como somos todos partes de uma coisa muito maior." Essas palavras tocaram o crítico profundamente. Ele entendeu que, mais do que uma jovem artista, Lara estava sendo uma porta-voz de um movimento de transformação, onde a verdadeira beleza não estava na aparência, mas na conexão humana genuína. Ele sugeriu que ela levasse suas obras para uma galeria maior, em uma cidade grande, onde as pessoas de diferentes origens poderiam ver suas mensagens de perto. Era uma grande oportunidade, mas também algo que causava uma grande ansiedade. Lara sabia que esse passo poderia significar um grande salto em sua carreira, mas, ao mesmo tempo, temia que a sua arte fosse interpretada da maneira errada. Ela não queria ser vista apenas como uma artista diferente, ela queria ser reconhecida pelo valor de seu trabalho, pela autenticidade de sua visão. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que, ao expor suas obras, poderia trazer ainda mais atenção sobre ela e sua história, e talvez até mesmo revelar o que ela e Ana tinham de mais profundo, a luta pela aceitação e o desejo de mudar a maneira como as pessoas veem as diferenças. Enquanto isso, Ana estava terminando seu livro, que, de certa forma, também falava sobre a aceitação. Ela havia decidido contar a história delas não como um caso raro ou extraordinário, mas como uma história de pessoas que estavam tentando encontrar seu lugar no mundo, em meio a tantas adversidades. Ela falava sobre os desafios de ser vista como uma curiosidade e como, muitas vezes, as pessoas tentavam entendê-las apenas por suas características externas. Mas, ao longo do livro, ela relatava as coisas que realmente importavam, nos momentos em que ela e Lara riam juntas, as conversas silenciosas que compartilhavam quando uma sabia que a outra estava passando por dificuldades, a sensação de pertencimento quando se olhavam nos olhos. Ana não queria que o livro fosse sobre seu caso específico, mas sobre todas as pessoas que, por algum motivo, eram marginalizadas, estigmatizadas ou simplesmente não compreendidas. Para ela, o verdadeiro objetivo de sua obra era inspirar outras pessoas a olharem para suas próprias vidas e refletirem sobre como tratavam os outros. Como viam as diferenças? Como poderiam, no seu dia a dia, desafiar os preconceitos e as divisões que separavam os seres humanos? Naquela noite, enquanto Lara preparava suas pinturas para a galeria, Ana olhou para a irmã e sorriu. Elas estavam mais próximas do que nunca, mais conscientes de seu poder como indivíduos, mas também do impacto que poderiam ter no mundo se estivessem juntas. Lara olhou de volta, com os olhos brilhando, e disse: "Talvez nossa história tenha sido dada a nós para que possamos ajudar outras pessoas a se encontrarem também."
Com essas palavras, as meninas souberam que o que elas estavam construindo era maior do que qualquer exposição de arte ou livro publicado. O que estavam fazendo era uma revolução silenciosa, uma revolução que começava em seus corações e nas pequenas atitudes do dia a dia, mas que tinha o poder de transformar a maneira como a sociedade via as diferenças. Eles estavam escrevendo uma história que não era apenas delas, mas de todos que, como elas, um dia haviam sido vistos como outros, mas que, ao final, eram parte fundamental de um todo maior. E assim, com coragem e determinação, as duas irmãs seguiram seus caminhos, sabendo que a jornada delas estava apenas começando. A jornada de Ana e Lara continuava a crescer e a se expandir. À medida que o tempo passava, suas histórias individuais começaram a se entrelaçar de formas ainda mais profundas e complexas. As meninas, que sempre foram inseparáveis, agora estavam se destacando em suas próprias áreas, Ana, com seu livro e sua visão sobre identidade e aceitação, e Lara, com suas exposições de arte e sua capacidade de transformar a visão das pessoas por meio da cor e da forma. O reconhecimento que ambas estavam recebendo, embora por caminhos diferentes, era um reflexo da força de sua união, da resiliência que adquiriram ao longo dos anos. Quando Ana terminou seu livro e decidiu publicá-lo, ela não apenas contou a história delas, mas também de todos aqueles que foram marginalizados ou rotulados por algo que estava além de seu controle. Ela sabia que sua narrativa poderia não só ser uma janela para o entendimento do que era ser uma pessoa diferente, mas também uma porta de entrada para que outros pudessem explorar suas próprias histórias. Ana e Lara decidiram juntas lançar o livro e a galeria de arte em um evento único, que seria transmitido ao vivo. A ideia era juntar as pessoas, espalhar sua mensagem de aceitação e amor, e mostrar ao mundo que a verdadeira identidade de cada pessoa está além da cor da pele, do formato dos cabelos, ou dos olhares curiosos. Era uma forma de celebrar a individualidade, mas também de celebrar a união entre os diferentes. O evento foi um grande sucesso, muito maior do que elas imaginavam. Pessoas de todas as idades, cores e origens estiveram presentes, e até aqueles que eram inicialmente céticos ou desconfortáveis com a ideia de um evento tão fora do comum começaram a se encantar. O público não apenas se envolveu com a arte de Lara, mas também com as palavras de Ana. O livro estava tocando corações de uma maneira única, e a arte de Lara estava desafiando os limites da percepção. O evento foi uma verdadeira celebração da diversidade humana, uma noite que ficou marcada na memória de todos os presentes. Durante o evento, o público foi convidado a interagir diretamente com Ana e Lara, fazer perguntas, conversar e compartilhar suas próprias experiências. As meninas estavam emocionadas com a recepção calorosa que estavam recebendo. Para elas, era um sonho se tornando realidade, pois não só estavam sendo reconhecidas pelo trabalho árduo que haviam feito, mas também estavam criando um espaço onde as diferenças não eram apenas aceitas, mas celebradas. O evento foi também uma oportunidade para que muitas pessoas compartilhassem suas histórias pessoais, momentos de superação, e como a aceitação das diferenças poderia mudar a vida de cada um. Eu não sabia que a arte poderia falar de uma forma tão profunda, comentou um dos espectadores mais velhos, emocionado. Suas pinturas me fazem ver o mundo de uma maneira diferente, me fazem pensar nas pessoas que talvez eu tenha ignorado ao longo da minha vida. Ana, com a calma de sempre, respondeu: essa é a magia da arte. E, ao escrever o livro, tentei transmitir exatamente isso, a ideia de que as nossas diferenças não são o que nos separa, mas o que nos une. Todos temos uma história, e todas as histórias merecem ser ouvidas. Depois da exposição e do lançamento do livro, a vida das meninas tomou novos rumos. Lara começou a ser convidada para mostrar suas obras em várias outras cidades, e Ana recebeu propostas de editoras para escrever mais livros sobre temas semelhantes. Ambas sabiam que, embora aquilo fosse uma vitória, ainda havia muito mais a ser feito. O mundo estava mudando, mas a mudança era lenta. As pessoas ainda precisavam aprender a ver além das aparências, a entender que, por mais que as diferenças existam, somos todos seres humanos, com o mesmo desejo de ser amados e respeitados. Mesmo com os sucessos, as meninas nunca perderam a humildade e a consciência do que realmente importava, da conexão verdadeira que existia entre elas e o impacto que poderiam ter no mundo. Cada novo passo em suas carreiras era um passo também na construção de um futuro mais inclusivo e mais igualitário. Ana, com seu livro,
e Lara, com sua arte, estavam começando a ser reconhecidas não apenas por sua diferença, mas por sua capacidade de fazer os outros refletirem, de questionarem suas próprias concepções sobre identidade, sobre raça, e sobre o que significa ser parte de uma comunidade. Em uma das últimas entrevistas que deram para um grande canal de televisão, Lara respondeu a uma pergunta do apresentador sobre o que sentia ao ver o impacto de seu trabalho. Eu me sinto grata, mas não por mim. Eu me sinto grata por todas as pessoas que estão começando a ver a beleza da diversidade. O que quero é que as próximas gerações não precisem se preocupar com isso, que a ideia de diferença se torne obsoleta, que todos possam simplesmente ser quem são, sem medo de serem julgados. Ana, ao seu lado, completou, e o mais importante é que, enquanto lutamos por um mundo melhor, também aprendemos que a aceitação começa dentro de nós. Só conseguimos mudar o mundo quando entendemos quem somos e aceitamos as nossas próprias imperfeições. Cada um de nós carrega uma história única e preciosa, e é nisso que devemos focar. O público aplaudiu. Foi um momento de reflexão, um momento que deixou claro o poder da voz de Ana e Lara. Elas estavam fazendo mais do que desafiar normas sociais. Elas estavam criando um movimento de amor e de respeito, algo que transcendia qualquer barreira de cor ou cultura. Elas estavam, de fato, ajudando a construir um novo mundo. E agora, ao final dessa história inspiradora, eu gostaria de pedir para vocês, que acompanharam até aqui, fazerem algo importante. Se você se emocionou, se algo no que compartilhamos tocou o seu coração, por favor, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Precisamos de mais vozes como a de Ana e Lara para que o mundo, cada vez mais, entenda que as diferenças não devem nos separar, mas sim nos enriquecer. E você? Onde está assistindo a esta história? Deixe nos comentários sua experiência, suas opiniões, e se você tem alguma história para compartilhar, queremos muito ouvir. Vamos conversar sobre como podemos fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Vamos juntos espalhar a mensagem de amor, aceitação e diversidade. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, e com pequenas atitudes, podemos transformar o mundo em um lugar mais justo para todos. Não se esqueça de curtir, comentar e, claro, inscrever-se no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Até a próxima, e que possamos continuar espalhando a luz da aceitação por onde quer que vamos. Vamos juntos fazer a diferença.